tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344-2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Procriança 24 horas clínica pediátrica dia e noite cuidando do seu filho realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRN 452/L. Procriança 24 horas clínica pediátrica. Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp... Eu como eu acabei de falar das nossas vidas, acho que não tem tanto, porque pode ser um divisor de águas, como eu acabei de águas, parece água no campeonato, pode sim. Produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Quem compara, compra na Droga Lima. Rádio Encarte Droga Lima. Ofertas que são a cara do verão. Confira. Lavanda Johnson & Johnson 400ml, 26 Mega Pacotão por apenas R$ 42,49. E na compra da segunda unidade você só paga R$ 37,49. E para você, mulher, a Droga Lima tem os melhores preços em toda a linha de anticoncepcionais. É muito mais barato. Pode comparar. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. GB Multimarcas. Exclusividade Boa tarde, um abraço a você, não se preocupe. Para o segundo jogador que me vem a todo bem. Só não conseguiu ainda a primeira vitória, não é isso, Léo Campos? O programa mais saudável do rádio. André Pepes quem faz. Saúde em foco. Excepcionalmente na apresentação Irã Silva. Na última sexta-feira, dia 25, a barragem 1 do complexo Mina do Feijão da mineradora Vale rompeu-se em Brumadinho, Minas Gerais, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, na região metropolitana. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério despencaram da barragem, atingindo a área administrativa da Vale, comunidades da região e o rio Paraopeba, na bacia do Rio São Francisco. E para falar desse assunto, né, um assunto um tanto quanto polêmico e, sobretudo, muito triste, né, o que a gente mais vê como destaque nos sites, na televisão, no rádio, e a gente não poderia se furtar a não tratar desse assunto, principalmente focando na questão da saúde. E a gente tem a honra de receber em nossos estúdios o Tenente-Coronel Aloysio, o Capitão Etivaldo, a quem a gente quer de antemão agradecer pelo convite aceito. E diante de toda essa tragédia, a gente soube de uma notícia que nos deixou, de certa forma, satisfeitos e alegres, porque a gente
viu que tem 2 capitães do Corpo de Bombeiro de Alagoas, o capitão Luiz Augusto e o capitão Jorge Luiz, que são especialistas em deslizamento e salvamento, participando das buscas e dos resgates das pessoas possíveis, né, sobreviventes ou as vítimas. E a gente queria inicialmente, além de agradecer, saber qual a importância, né, do bombeiro para a sociedade civil. Porque muitas vezes, ou todas as vezes que a gente fala em bombeiro, é sempre seguido de uma tragédia que acaba de acontecer, né? São profissionais que muitas vezes passam despercebidos, né, diante da grandiosidade da sua função dentro da sociedade, e que o foco vem à tona justamente numa tragédia. E eu queria que vocês me dissessem qual de fato é a importância, né, do bombeiro militar para a sociedade. Muito bom dia. Bom dia, Irã. Bom dia a todos os ouvintes. A gente, Irã, trabalha tanto na parte preventiva como também na parte do desastre, do resgate em si. Então, a importância da gente, você bem falou que só lembra quando acontece algo desse tipo, mas assim, a gente trabalha diariamente estadual, que faz parte do Corpo de Bombeiros, que trabalha nessa área também. E a gente está sempre no dia a dia se preocupando com situações que possam... Um exemplo é, além de terem ido para ajudar lá no resgate, um objetivo também foi que eles tragam uma experiência de um desastre como esse, para que eles tragam experiência aqui para o nosso estado. Porque aqui a gente não tem um desastre dessa magnitude, mas em época de chuva a gente sempre tem deslizamento. Então, a experiência, a bagagem que eles vão trazer vindo de Minas Gerais, vai ser... Capitão Etivaldo. Ele fala também, a gente tem que lembrar também da parte de serviços técnicos. Percebe-se muito o desenvolvimento das edificações, né? Arapiraca está tendendo a verticalizar, como a gente considera, colocando aqueles prédios maiores. E aí há necessidade também do bombeiro não só atuar nessa parte de socorro quando é acionado, mas também de orientar aquelas empresas que estão construindo em saber quais são os parâmetros mínimos que ela tem que obedecer quanto à parte de segurança contra incêndio e emergência. E aí a gente tem que trabalhar fiscalizando para que ocorra de maneira ordenada. Uma coisa que você falando nessa preocupação, né, com relação a esse desenvolvimento que era... Como eu acabei de falar nas nossas línguas, girando o microfone, campeão da seleção de... Principalmente... Como eu acabei de falar nas nossas línguas, porque pode surgir muito a temporada, não tem vencimento olímpico. Mas não vai haver outros jogos que não passa por isso. Então esse não é só mais uma final. Pra mim, eu coloco no jogo das nossas línguas, porque pode surgir muito para o duelo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Você venceu no campeonato primeiro, sobrando uma sequência ruim. Lojas, todas aglomeradas, a gente não vê, e talvez se a gente vê hidrantes, a gente não tem certeza se eles de fato funcionam, né? Então, o grupamento de bombeiro tem um estudo técnico, tem uma possível solução ou saída caso venha acontecer, e a gente não deseja que isso jamais aconteça, mas, né, fatalidades de repente podem acontecer, e no centro da cidade alguma loja vier a pegar fogo, por exemplo. Pronto, com relação a isso, todo estabelecimento comercial ele tem que ter o certificado de aprovação contra incêndio e emergência, emitido pelo Corpo de Bombeiros. Então, assim, mesmo que seja um local antigo, mas com esse certificado, a gente vê como é que tem que adaptar aquela loja para que tenha uma segurança para quem esteja no local. Quais são os perigos de cada local e aí... Bem, você não conseguiu ainda a primeira vitória, não é isso, Léo Campos? De aprovação.
Então, cada local tem que ter o seu certificado. Isso independente de tamanho de loja, de que tipo de comércio seja, mas para funcionar tem que ter esse tipo de autorização e esse, digamos assim, esse projeto de prevenção contra incêndios. Tem que seria ter, isso? todos têm que ter. O que vai diferenciar é que uma loja maior vai ter mais preventivos que uma loja menor. Não só com relação ao tamanho, mas como também a natureza daquele estabelecimento. Por exemplo, veio na cabeça agora, mais uma loja de tintas. Certo. Tem muito material combustível, inflamável. Sim. Então, requer mais equipamentos preventivos do que uma livraria, qualquer outro tipo de comércio. Outra. Assim, a gente vê não só o tamanho, mas como também a natureza da edificação. A gente tem que pensar em duas coisas. A parte de armazenamento, como bem ressaltou o coronel, e quanto à parte de aglomeração de pessoas. Existem lojas... Você não conseguiu ainda a primeira vitória, não é isso, Léo Campos? Não, foi bom, cara. Felizmente, a gente é um grande jogo. O negócio não perder, né, cara? A gente joga a primeira vez, mas com tranquilidade, o grupo todo, para fazer um grande jogo. Léo Campos, lateral esquerdo, que conforme eu destaquei, o trabalho em parceria com a prefeitura, com as suas secretarias, a gente vai dizendo quais são as necessidades de cada loja. Aí consegue amenizar os riscos ou neutralizá-lo de acordo com o que está sendo desenvolvido ali. Bom, as ações não ficam basicamente só nessa questão de prevenção de incêndios, mas em contenção de uma série de outras coisas que podem acontecer, incluindo desastres naturais, o que talvez não seja o caso lá da barragem de Brumadinho. Com relação à barragem de Brumadinho, eu estava conversando com os dois capitães que estão lá. O capitão Luiz Augusto, ele é especializado na área de resgate em estruturas colapsadas. Ele fez o curso em 2009 no Distrito Federal, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O capitão Jorge Luiz, ele fez o curso de desastre urbano, salvamento em desastre urbano e deslizamento no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, no ano 2016, agora recente. Eles falaram que, eu conversando com eles realmente é porque é muita lama e a lama ainda está líquida. Então, para fazer um salvamento nessa situação, é bem complicado. O problema lá maior foi que a lama ela pegou a sede administrativa da mineradora. Então, a maioria das vítimas foram funcionários da mineradora, como também de uma pousada. Então, eles já encontraram 84 corpos, 276 ainda estão desaparecidos, mas eles falando que só em você se deslocar nessa lama já é algo muito cansativo. Tem lá 20 aeronaves, tem do Corpo Bombeiro do país todo, tá lá porque assim as corporações Corpo Bombeiro tanto se ajudam nessa questão de desastre, como também na parte preventiva, que é o quê? Oferecendo curso para outros estados. A gente aqui tem nossos cursos, bombeiros de outros estados vêm fazer curso com a gente, como também a gente vai fazer curso em outros estados. Ok, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Pepe. 91,5 é sua rádio. Novo Nordeste FM. De volta assim, aqui dentro do show de bola primeiro tempo. De volta assim, aqui dentro do show de bola. De volta assim, aqui dentro do show de bola assim. E o André falou sobre os trabalhos do dia da time de São Lagoano. É isso, André Nunes? Tá importante, André Nunes. E se quiser um toque especial para seu evento,
Trânsito, contrate Comedoria, almoço e refeição. Porque todo dia é dia de comedoria. 352. Aí, portanto, André Nunes, conversou conosco aqui dentro. Como eu acabei de falar, nas nossas vidas, acho que não tem outro nenhum, não passa por isso. Então, esse nasceu no campeonato, primeiro. Lembrando uma sequência ruim, início de temporada, não tem trabalho. E as cobranças dos vestiários, tem que estar tendo, né? Tem vocês próprios, sempre da nossa função. Valeu, obrigado aí. É amanhã pela manhã desse relaxo. Claro, porque a gente sabe que é do grupo. Porque os filhos períodos têm bastante pontos pela manhã, agora está fazendo um trabalho técnico, sabe do nosso potencial. Então a gente não pode se contentar com o que a gente precisa. Valeu, obrigado aí. Valeu, obrigado. Disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos. Tem um Supracorp feito para você. É isso, André Nunes. Como eu acabei de falar, nas nossas vidas, acho que não tem outro jogo. O outro jogo só existia para quem foi utilizado a lateral direita naquela partida. E o busca para ajudar o time nessa, quem sabe, vitória do Asa na competição agora. Não tem outro jogo. O outro jogo só existia para quem até o potencial do grupo, não pode se contentar com o que a gente precisa. Aí, portanto, o André Nunes conversou conosco aqui dentro do show de bola primeiro. Seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que na Rua Pedro Corrêa, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais auto. Boa tarde, um abraço a você, Nelson, a todos aqui do show de bola primeiro tempo na Globo, Nordeste FM. Bom, deixa eu trazer essas informações lá. De volta assim, aqui dentro do show de bola primeiro tempo da Globo Nordeste. Bom, e você sabe 27428. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. De volta assim, aqui dentro do show de bola primeiro tempo da Globo Nordeste. Bom, e necessariamente eu falei sobre o André Nunes, né, que vai para o setor de zaga nessa partida contra o Tururipe no domingo aqui no Coraci. E o André, né, falou sobre os trabalhos do dia a dia, né, já atua no seu setor de origem, foi utilizado na lateral direita naquela partida e necessariamente busca, claro, ajudar o time nessa primeira, quem sabe, vitória do Asa na competição agora, não é isso, André Nunes? Como eu acabei de falar, nas nossas vidas, acho que não tem outro jogo. O outro jogo só existia para aquele segunda. Domingo, até domingo é o jogo por mim. A gente não pode pensar nos próximos, tem que pensar no por mim. Não vai haver outro jogo se não passa por esse. Então esse não é só mais uma final. Pra mim, eu coloco no jogo das nossas vidas. Porque pode se ver muito para o duelo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Você venceu no campeonato primeiro, lembrando uma sequência ruim, início de temporada, não tem vencido nenhum, é muita coisa para o Asa, né? Ajuda bastante, né? Demais, a gente sabe disso. Não só pensando no Copa do Brasil, mas tem tudo. Acho que a gente vai levar enquanto o caminho das vitórias, que o Asa, tanto o Asa como o torcedor vem cobrando da gente, a gente sabe disso. E pra gente mesmo, é uma semana mais tranquila de trabalho. E as cobranças dos vestiários, tem que estar tendo, né? Tem vocês próprios, isso é importante. Todo mundo está se cobrando, porque quando um cobra, outro cobra, aí o grupo relaxa. Claro, porque a gente sabe o potencial do grupo, a gente sabe da nossa força, sabe do nosso potencial. Então a gente não pode se contentar com o que a gente precisa. Aí, portanto, o André Nunes conversou conosco aqui dentro do show de bola primeiro tempo na Globo Nordeste. Portanto, eu daqui a pouco, arrematando todas as informações do clube, eu digo que o Asa trabalha nesta tarde no Coraci da Mata Fonseca, tá certo? A gente se encontra logo mais às 18 horas dentro do show de bola segundo tempo, diretamente do Coraci, levando as principais informações ao vivo para o torcedor. Alvinegro, um abraço, boa tarde. Novo Nordeste FM.
91,5, Rádio Novo Nordeste. Saúde em Foco com André Felipe. De volta com Saúde em Foco, hoje recebendo em nossos estúdios o Tenente Coronel Aloysio e o Capitão Etivaldo. Inclusive, a título de informação, o Tenente Coronel Aloysio assumiu o comando do grupamento de bombeiros militar ontem, é isso? Segunda-feira. Até ontem. Então, de nossa parte, seja muito bem-vindo à nossa terra, né? Obrigado. Inclusive, conterrâneo nosso é aqui de Palmeira dos Índios. Isso. Então, seja muito bem-vindo. Agradeço a recepção. Voltando ao nosso tema, hoje estamos falando sobre as ações efetivas do Corpo de Bombeiros em ações, né, como a que aconteceu em Brumadinho, com o rompimento da barragem. No bloco anterior, o Tenente Coronel Aloysio informava que 276 pessoas desaparecidas e 84 mortes confirmadas. Já se passaram 5 dias, né, das buscas, e a gente acompanha os sites, as notícias, e sempre fala em mortes confirmadas e pessoas desaparecidas. Por que essas pessoas ainda elas não são consideradas mortas, essas que são classificadas como desaparecidas, mesmo decorrendo um tempo considerável? É porque, assim, para dizer que uma pessoa está morta, a gente tem que ter algo concreto que informe. Fala de um tempo de uma pessoa desaparecida para ser dada como morta. E assim, a gente não pode afirmar de fato que aquela pessoa foi engolida pela lama. Ela pode ter saído, pode estar desaparecida, não ter sido atingida também. Certo. Assim, aí a gente fala em desaparecido porque a gente só diz que morreu quando tem algo concreto, identificou. No caso, quando faz o resgate de um corpo. Isso. Aí, além do resgate do corpo, ainda tem que o serviço de identificação. Porque é resgatado o corpo, mas dependendo da situação, não se sabe quem é aquela pessoa. Aí tem a identificação, o trabalho de identificação, para depois dizer que aquela pessoa ali foi a óbito. Para que ela seja de fato identificada, aí já é uma outra equipe, já é um outro tipo de trabalho especializado que não é a parte que concerne ao Corpo de Bombeiros. Isso aí já é o Instituto Médico Legal que faz esse estudo. Em primeira mão, a gente percebe, né, isso aí é uma reação extremamente natural, que os familiares, né, exigem que seja feito ações de imediato, que sejam dadas respostas de imediato. As pessoas começam a se juntar para tentar fazer grupos de busca, e muitas vezes essas pessoas elas são impedidas de fazerem esse tipo de ação, né, de forma aleatória, mas devido justamente à perda de um ente querido, ou até mesmo de uma família completa. O que cabe como ação prática dos bombeiros para evitar, por exemplo, que uma família queira adentrar naquela região onde se desconhece a situação para buscar um parente, um ente querido? O que é feito para impedir esse tipo de ação? A gente lá, não só nessa situação, no caso de Brumadinho, não só o Corpo de Bombeiros trabalha, tem muita gente do Corpo de Bombeiros, como também tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, então tem vários órgãos envolvidos, PRF, tem vários órgãos envolvidos. Para quê? Para justamente a gente ter o controle daquela área de desastre. Então a gente pede apoio de outros órgãos para isso. Para dar esse suporte e evitar que possivelmente mais vítimas surjam devido a essa ânsia, né, de procurar essas pessoas que estão desaparecidas. Para dar um exemplo assim do perigo que uma pessoa dessa corre, é que a gente tem treinamento de como agir em situações, por exemplo, lá eu conversando com o capitão Jorge Luiz e o capitão Luiz Augusto, por telefone, eles falaram que tem situações que eles estão andando e afunda. Uhum. A lama vira como se fosse uma areia movediça.
Então, uma pessoa que não tem o treinamento adequado numa situação dessa, não consegue sair. Fatalmente E aí acontecer acontece, até porque, pode né, ser fatal. foram jogados, despejados com esse rompimento de barragem cerca de 13 milhões de metros cúbicos, né, de rejeito de minério. E assim, a gente vê pelas imagens que são colocadas na televisão, né, cenas que nos comovem bastante, que são os bombeiros rastejando literalmente, né, na lama. E mesmo com todo o treinamento, mesmo com toda a preparação, numa situação dessa, o bombeiro de fato está preparado para enfrentar uma situação dessa? Que aí vem o cansaço físico, vem, né, as horas sem comer, talvez até sem dormir, e o descanso nem se fala. Ele está de fato preparado para isso? A gente tem um treinamento e assim, uma coisa que algo que a gente faz como segurança é nunca trabalhar sozinho. A gente sempre está com no mínimo outro bombeiro do lado, porque qualquer problema que a gente tenha, o outro está ali para ajudar a gente. Então a gente tem conhecimentos técnicos, como vou dar um exemplo simples. Numa situação assim de lama, ainda está fluida, a gente, para não afundar, tem que se mexer o menos possível e aumentar a área de superfície. Então, se a gente fica na vertical, a gente afunda mais fácil. Então, Sim. Se a gente tende a deitar, aumenta a área de superfície e aí a gente afunda menos. Então, é coisas desse tipo, além de que a gente sempre anda com cordas, a gente sempre anda com mosquetões, roupas adequadas, capacete. Então, tudo isso ajuda. E o conhecimento técnico. Sem dúvida. É uma coisa assim, extremamente emocionante de se ver, né? Esses dias a gente acompanha as coisas, vai lendo e tal, e uma coisa me chamou a atenção, um comentário de alguém, e eu faço desse comentário minhas palavras. Os meus heróis não morreram de overdose. Então, a gente pode classificar os bombeiros que estão envolvidos não só nesse acidente, até porque ele é recente, né, se é que a gente pode chamar de acidente, gosto de frisar isso, a gente pode considerar verdadeiros heróis, né, e aqui a gente quer deixar de público, né, o louvor a todos vocês, e aqui na representação que vocês fazem a todos os bombeiros do país. Agora, nessa mesma cena que a gente se comove em ver os bombeiros rastejando, e a gente sabe que aquela lama ali ela pode conter, ou ela contém minérios, como é que fica a saúde do bombeiro em estar em contato ali durante todo o dia, durante vários dias com aquela lama, sabendo que pode ter um agente contaminante ou alguma coisa? Como é que fica a preocupação com relação à saúde daquela pessoa que está tentando salvar vidas? A gente, na corporação, as corporações da gente, do Corpo de Bombeiros, a maioria dos estados, eles têm a superintendência de saúde dentro da corporação, justamente por conta disso, pois a gente dá com situações de risco, então o médico, nessa situação, está ali do lado, analisando os riscos e dizendo o que deve ser feito para prevenir aqueles riscos ali. Então, tem postos médicos ali montados para justamente verificar também tanto a saúde de quem for resgatado, Sim, como também a saúde dos próprios bombeiros militares. Na opinião de vocês, qual a importância da ação do governo federal em relação a aceitar a ajuda de equipe especializada de outro país? Qual a importância numa hora como essa? Acredito que seja de grande valia, porque Israel, por exemplo, tá lá o pessoal de Israel, é um país que tem grande tecnologia militar e de resgate. Então, eles foram com pessoal, com pessoas, mas também trouxeram equipamentos que estão ajudando lá na questão das buscas. Além disso, tem gente de todos os corpos de bombeiros, não vou dizer todo, mas grande parte dos estados enviaram bombeiros militares.
tem 20. Lá tem aeronave do Exército, PRF, Corpo de Bombeiros de Rio de Janeiro mandou aeronave. Então, assim, toda ajuda é válida, desde que tenha um controle daquele efetivo ali. E a gente percebe que não necessariamente uma ajuda de todo mundo. Há uma necessidade, como o coronel falou, de um pessoal que seja especializado. Se não fosse dessa maneira, os familiares seriam recrutados para ajudar. Ou qualquer pessoa. E aí, se eles fossem recrutados e não tivessem conhecimento técnico, o preparo psicológico e o preparo físico, eles tornam-se outra vítima semelhante a outras áreas de bombeiros, seja na parte de salvamento aquático, seja na parte de salvamento terrestre. Então, o interessante é isso. Quanto mais gente trabalhando de maneira coordenada, ótimo, mas que sejam pessoas que estejam treinadas. E isso aí faz o quê? Que as pessoas que estão ali necessitando, quanto antes sejam resgatadas, existe a possibilidade de sobrevida delas. Sim. Essa é a diferença de ter mais pessoas e com como é o caso de Israel. E aí a gente pode fazer um comparativo, guardando as devidas proporções, naturalmente, no caso de um acidente com um veículo, né? Onde as pessoas, na ânsia de ajudar aquela vítima, né, tenta remover de todo jeito, quando na verdade tem que deixar a pessoa lá para que o especializado chegue, faça a imobilização e todo um protocolo de salvamento, né? Porque na ânsia de você ajudar, talvez a situação se agrave muito mais. Então, por isso, a necessidade de ter esse preparo técnico. Uma coisa que a gente observa também é que não está sendo usado ainda, né? Eu queria que vocês me explicassem o porquê, máquinas para fazer remoção daquele material que está cobrindo, por exemplo, tem ônibus que está soterrado, tem né, a pousada foi soterrada, o próprio refeitório. Existe um protocolo, um tempo determinado para que se use a máquina ou depende mais da condição do terreno? Depende da situação lá, mas assim, o que a gente fala é que não se usa de imediato porque a gente não sabe o que tem ali embaixo. Então, se tem uma pessoa lá embaixo, mesmo que seja em óbito, mas a gente dê para usar as mãos, é melhor do que usar a máquina, porque imagine uma máquina, ela sai pegando tudo, sai arrastando tudo que encontrar na frente. Encontra uma pessoa ou um corpo ali, ela vai partir aquele corpo ao meio. Ela vai partir aquela pessoa, pode acontecer. Então, assim, a primeiro momento dá prioridade a tirar com a mão mesmo para evitar situações dessas. Existe um protocolo no que se refere a tempo para dizer que já não há mais possibilidade de encontrar ninguém com vida? Ou enquanto as operações estiverem acontecendo, ainda há essa esperança de que alguém seja resgatado com vida? A gente relaciona muito ao que o coronel falou, tanto a parte de saber se a pessoa estava ali mesmo, e a depender se ela estava ali, como ela foi acometida pela situação. Se ela está em condições de respirar, se ela está em condições de se hidratar e até de se alimentar. Então, os fatores que influenciam são muitos. E dizer que a partir de tanto tempo não tem mais possibilidade. Falando de maneira geral, porque podem existir casos específicos. Então, falar de um tempo assim fica uma coisa muito, de certa maneira, imprecisa. Então, não é interessante a gente falar de um período, entendeu? Especificamente nesse caso de Brumadinho, existe a possibilidade de se encerrarem as buscas e corpos não serem encontrados devido justamente ao grande volume que foi jogado em cima de toda aquela região? Existe essa possibilidade. Falaram em questão de 60, 90 dias de busca, e existe essa possibilidade de não encontrar todo mundo, porque foi uma área muito extensa, quilômetros de lama que desceu pelo vale, como também até situações, a força dessa lama foi uma força incrível. Então, assim, infelizmente tem corpos que não estão mais inteiros. Então, eu acredito que não vai ser. É uma possibilidade não encontrar todo mundo. Ok, a gente vai para mais um intervalo comercial e volta daqui a pouquinho.
Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira? Porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Suas coisas que estão só vim me desculpar, não vou demorar, não vou. 3428. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Amigos do show de bola, primeiro tempo, eu trago notícias do Centro Esportivo Alagoas. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos. Tem um Supracorp feito para você. Sua composição de nutrientes foi cuidadosamente escolhida de modo a completar. Amigos do show de bola, primeiro tempo, eu trago notícias do Clube de Regatas Brasil que volta a campo. Exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 99942. Amigos do show de bola, primeiro tempo, CRB entra em campo novamente hoje pelo Campeonato Alagoano. Amigos do show de bola, primeiro tempo, eu trago notícias do Clube de Regatas Brasil. Amigos do show de bola, primeiro tempo, eu trago notícias do Centro Esportivo Alagoano. Você sabe o que faz na próxima. Correto das doenças da visão. Doutor Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você. 30 anos.
A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica dia e noite cuidando do seu filho realiza, além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRN 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pérez. Nordeste 91, desde 76, que a gente se entende. O programa mais saudável do rádio, André Pérez que faz Saúde em Foco. De volta com Saúde em Foco, hoje conversando com o Tenente Coronel Aloísio, que assumiu o comando do Grupamento de Bombeiros de Arapiraca na última segunda-feira, e o capitão Etivaldo. E falávamos sobre as condições precárias e a preocupação com relação à saúde dos bombeiros numa situação crítica como essa. E a gente também pode perceber, além das imagens que nos são mostradas constantemente na televisão, o trabalho de resgate e de salvamento sendo feito e sendo auxiliado ou usado por cães. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco desse trabalho com cães. Com relação aos cães, a gente utiliza eles por conta do seu grande poder de faro. Então, tudo é pelo cheiro. A gente treina eles como se fosse uma brincadeira. A gente escolhe alguém e aí ele vai, quando acha, a gente faz aquela festa. Então, os cães, eles trabalham achando que estão brincando. Então, é algo até prazeroso para o cão também. Então, está sendo utilizado vários cães lá em Brumadinho. Aqui em Alagoas, nós temos 2 cães prontos para o serviço de salvamento com cães e temos 3 em treinamento. Temos 3 filhotes já em treinamento. Para o ano teremos 5 cães prontos para atividade. Esse trabalho é feito aqui na região de Arapiraca, em Maceió? Em Maceió. Nossos militares fizeram o curso de adestrador de cães de resgate em outros estados, Santa Catarina e Pernambuco. Fizeram o curso nesses 2 estados e estão treinando nossos cães aqui. Inclusive o capitão Jorge Luiz é condutor do cão Scooby. Cada cão tem seu condutor. Aí o capitão Jorge Luiz, ele é o condutor do cão Scooby aqui da gente. Existe uma raça específica de cão para fazer esse tipo de trabalho ou em qualquer raça sendo adestrada ela consegue? Para o corpo de bombeiros, a gente procura um cão que ele tenha um bom poder de faro, um cão dócil, porque para o nosso serviço ele tem que encontrar a vítima e tem que ser um cão dócil. Não reagir. Ele não reagir àquela vítima. Então, o cão dócil que tem tem a capacidade física para trabalhar por um bom tempo. E assim, as raças que a gente tem hoje é labrador, e temos um cão que é a Joy, que é um boiadeiro australiano. Boiadeiro australiano, a gente pegou essa raça porque é mais difícil de treinar. Outra característica é que seja um cão que seja mais fácil de treinar. O labrador é mais fácil de treinar, o boiadeiro australiano é menos fácil, mais difícil, porém a capacidade física dele é maior, ele é mais resistente fisicamente, como também é um cão de menor porte, e aí pode entrar em locais menores. Então, uma coisa compensa a outra. Isso. Né? Por exemplo, um cão sem raça definida, ele pode, com um adestramento adequado, ele se tornar um cão para fazer esse tipo de trabalho? Até pode, mas é mais difícil. Para que um cão seja um cão de resgate, um cão de salvamento, é feito vários testes desde que ele nasce. Desde a primeira semana de nascimento são feitos testes.
até 45 dias de nascimento são feitos testes e aí dá para ver qual é o cão que tem condições de ser um cão de salvamento e qual é o cão que não tem. Aí a raça não definida é mais difícil, mas não é impossível. Uma das coisas também que me deixou admirado, por assim dizer, além da ação trágica de todo esse desastre, foi a imagem de uma piloto de um helicóptero, né, quase um helicóptero praticamente parado e quase em cima da lama fazendo o resgate salvo engano, de uma mulher. Esse tipo de qualidade nos bombeiros também é trabalhada com afinco ou é uma coisa assim especial? Ser piloto de helicóptero para fazer esse tipo de trabalho? Para o piloto ser piloto de helicóptero de resgate, ele primeiro faz o curso de piloto privado, para depois ganha horas de experiência, faz o curso de piloto comercial, para depois fazer o treinamento de salvamento de helicóptero de resgate. Resgate e salvamento. Então tem um treinamento, tem as horas que, se eu não me engano, para ser piloto tem que ter 500 horas de voo. E aí é um treinamento é uma formação bem longa para ser piloto de helicóptero, de salvamento. E é uma coisa extremamente impressionante, né? A perícia, a habilidade, quando a gente vê as imagens, a gente fica... Porque a gente está acostumado geralmente a ver aquelas coisas em filme, né? O filme tem toda aquela trucagem que é feita, mas você vê assim numa situação real, é uma coisa realmente de se emocionar, né? Inclusive o nosso comandante-geral, hoje, da corporação, ele é piloto de helicóptero de resgate. Ele, inclusive, antes de ser o comandante-geral, ele era o chefe do serviço de helicóptero aqui do estado. Todos os helicópteros do estado era responsabilidade dele. E essa situação que você falou aí, do helicóptero pairado, a gente chama de pairar o helicóptero, que é ele ficar parado ali. Nessa situação, o motor do helicóptero está sendo forçado ao extremo. Está sendo bem mais forçado do que ele está em deslocamento. Então, para você ter ideia da habilidade que o piloto tem que ter. Eu acho que, além da habilidade, também deve ter muita força, né, para conseguir segurar essa máquina. Isso, não é qualquer helicóptero que a gente utiliza para salvamento, né? Aqui no Brasil, são basicamente o Esquilo e o Bell. São os dois tipos de helicóptero que a gente utiliza aqui no Brasil. De ação. E a gente falando em força, a gente vê que o esforço que está sendo demandado nessa ação é quase que sobre-humano, né? E no que se refere às mulheres fazendo parte do corpo de bombeiros, né? Como é que flui, como é que acontece essa coisa da mulher dentro do corpo de bombeiros? Eu acredito que é de forma bem natural. Inclusive, minha esposa é major do Corpo de Bombeiros também, a conheci no curso. Temos a Tenente Coronel Cristiane, que ela é piloto de aeronave também. Então, assim, é de forma bem natural. Elas fazem o mesmo serviço que a gente faz, que os homens fazem na corporação. Pois é, o treinamento, o preparo, todo esse aparato, né, de informações é repassado sem distinção nenhuma de sexo. É o mesmo treinamento. Maravilha, né? Para quem gosta de separar as pessoas por sexo, aí toma um tapa na cara, né? Mas, voltando à questão daquela situação, o que é de se lamentar é que há pouco mais de 3 anos aconteceu também, né, na região de Minas Gerais, um rompimento de uma outra barragem. E, diferentemente dessa, o volume da primeira foi, né, bem maior, mas as vítimas, o número foi bem menor. E leva-se a crer, a gente, quando acontece uma tragédia dessa, que ela sirva, no mínimo, de lição, de exemplo, né?
E aí eu pergunto, vocês como profissionais da área, né, de prevenção e tudo mais, o que de fato poderia ser feito no nosso país para que esse tipo de coisa não mais acontecesse? O que vocês acham, a opinião de vocês? O que deveria ser feito para que tragédias como essa não se repetissem? Primariamente, a gente tem que enxergar que essa barragem, quando rompeu, ela abarcou uma certa área. Então, é uma ação em âmbito de governo, acredito que em âmbito nacional, e aí é uma coisa lenta porque você tem que realocar pessoas. Em Alagoas, ela já aprendeu, naquele período das enchentes, que atingiu algumas residências, eles relocaram, alguns bairros de algumas cidades foram atingidas para que não ficassem mais vulneráveis. Então, isso é uma coisa que acontece de maneira lenta, mas é relocar o que está vulnerável no caminho, numa previsão de algum acidente que acontecesse. É uma coisa que a gente até estranha, até porque nós não somos técnicos, né? A gente, como eu costumo dizer, a leitura é pouca, mas o refeitório ficava na linha de frente da barragem, né? Então, assim, eu ontem comentava com um amigo, né? Isso é a opinião de um leigo, né? Que fique bem claro. Ou esse pessoal responsável por toda essa estrutura, ou eles eram confiantes demais no que eles fizeram, ou eles eram estúpidos demais, né? Porque estava na linha de frente. Como de fato, quando rompeu, tudo aquilo que estava na frente foi devastado. Inclusive foi na hora do almoço, aí sabe-se que grande parte dos funcionários estava no refeitório e outra grande parte estava em uma reunião em outra sala. Bem próximo da linha de estava ali na sede administrativa. Aí a gente espera, né, que novos ares, novos rumos, né, tomem a nossa nação e que esse tipo de coisa não aconteça mais. A gente vê que a tragédia ela não ficou simplesmente na questão das vidas humanas. Claro que a gente tem que deixar isso como o principal fator, a vida do ser humano. Mas, em consequência, a gente vê que também animais foram devastados, né? A flora, a fauna, toda aquela região, e que possivelmente levará, sei lá, dezenas ou mais de anos para que se recupere, se é que vai se recuperar. Então, uma tragédia de grandes proporções que não atinge simplesmente o ser humano, mas toda uma gama de seres vivos que ali faziam parte daquele ecossistema. Grande dano ambiental. Muito grande, né? E a gente espera que realmente a coisa aconteça, mas aquela região, historicamente, né, até o próprio nome do estado, Minas Gerais, foi de exploração de minério. Então, muitas vezes, rapaz, de novo em Minas, mas justamente por conta disso, né? A situação de exploração de minerais é feita, né, concentrando... Inclusive, no domingo foi, por um tempo as buscas foram canceladas por conta de risco de um novo deslizamento lá. Que a gente espera que não aconteça. Bom, o nosso Saúde em Foco de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Tenente Coronel Aloísio, que é o novo comandante do Grupamento de Bombeiros de Arapiraca. Agradecer também ao Capitão Etivaldo pela presença e pelo papo que nós tivemos. Muito obrigado a vocês, né? Na técnica, Gustavo Vasconcelos, eu sou Irã Silva e a gente volta amanhã com mais uma edição do Saúde em Foco. Até lá! Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepes. Rádio Novo Nordeste. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. A Novo Nordeste pega em todo lugar. 60 mil watts é mais potência no ar. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas.